graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, caríssimos amigos do Mosteiro Oicocalós. Retomando o tema do nosso vídeo passado, quando nós falávamos do nosso carisma e da nossa consagração, nós falamos também da mudança de nome. Padre Francisco, inspirado em São Francisco Marto, pequeno pastorinho de Fátima, escolheu como tema, como lema, a frase "Gosto tanto de Deus". Da minha parte, escolhi São Bernardo de Claraval, com a sua belíssima frase "Amo porque amo, amo para amar". O fato de mudar de nome e buscar essa inspiração em um santo implica também uma mudança interior, implica também revestir-se com um hábito, com uma veste nova. E a partir desse tema do hábito monástico e da nossa consagração, queríamos vos falar sobre 3 grandes temas. O primeiro, a revolução da santidade, porque somente os santos movem o mundo. Em segundo lugar, falar da transubstanciação do coração. Não se trata, obviamente, de revestir-se exteriormente, mas se trata de revestir o próprio coração e de deixar que o Espírito o transubstancie. E em terceiro lugar, gostaríamos de falar da peregrinação do coração. Em outros tempos, fazíamos grandes procissões ou peregrinações externas, mas nesse tempo, o Senhor nos chama a fazer uma peregrinação do coração, a trabalhar o nosso exterior, o nosso interior, e deixar então Deus trabalhar a nossa terra interior. Por isso, animados por esses temas tão profundos, gostaríamos então de dar a palavra ao Padre Francisco para que começasse então a nos ajudar a pensar esse tema do hábito monástico. Caro Padre Bernardo, caros amigos que nos acompanham, a veste é uma realidade que toca ao ser humano desde a sua mais remota história. Em cada cultura, em cada época, podemos distinguir traços muito particulares ao mesmo tempo, direções simbólicas que a veste assumiu para cada tipo de civilização. Na tradição bíblica, por exemplo, a veste está ligada à dignidade pessoal e, ao mesmo tempo, à dignidade teologal do povo de Deus, porque nós encontramos em várias passagens da Escritura a veste como ícone da atuação de Deus em favor do ser humano enquanto povo eleito no Antigo Testamento e depois a humanidade toda redimida em Jesus Cristo a partir do Novo Testamento. São comuns na Escritura, por exemplo, frases da seguinte monta: Deus me envolveu de salvação qual uma veste, com o manto da justiça me cobriu. No Apocalipse, os redimidos são aqueles que trajam vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. A tradição litúrgica cristã, desde a mais remota antiguidade, prevê a entrega de uma veste nova no batismo, a veste branca. Assim sendo, na tradição bíblica, a veste aponta para essas duas direções, sobretudo, perfaz a dignidade de quem a usa, e por ser uma veste recebida, nessa segunda direção, na perspectiva espiritual teológica, uma veste recebida de Deus, perfaz também a pertença. Assim sendo, a veste é ícone de uma condição não social, mas existencial e espiritual. Já no mundo romano, por exemplo, a veste era sobretudo um distintivo social, conforme a qualidade e a forma da veste usada pelo indivíduo se intuía a qual estrato social o mesmo pertencia. O hábito monástico e o hábito religioso, o hábito eclesiástico, que desde séculos e séculos está presente na configuração eclesial do nosso Ocidente e também do Oriente cristão, é a expressão daquela significação mais profunda que a Escritura nos faz contemplar e concluir. O hábito aponta para uma condição nova de vida,
no sentido de uma busca profunda pela configuração do coração àquele que nos chamou e que nos sustenta. E depois o hábito é também um sinal de pertença, porque não somos nós que damos a nós mesmos o hábito, mas é recebido da igreja, em última instância, é recebido de Deus mesmo. E esse hábito que carregamos é a imagem, sobretudo, daquele primeiro hábito que no batismo nós recebemos e que ao longo da vida, mediante as circunstâncias, somos convidados a carregar no sentido de responder a cada situação mediante as quais somos interpelados para bem viver nossa vocação cristã. Então, o hábito monástico é, ao mesmo tempo, imagem daquilo que o mosteiro significa, porque dentro dos muros de um mosteiro, o que acontece? Impera um silêncio reverberante, um silêncio eloquente, na força do qual de novo se dá a revelação. O mosteiro, assim sendo, é um espaço de revelação, não no sentido de que se acrescenta algo à revelação já dada em Cristo, ao contrário, no sentido de que aqui de fato impera, de maneira a ser protagonista, a palavra, os sacramentos, a vida santa, a busca pela fidelidade à graça batismal recebida e uma contínua intercessão em favor da Igreja, fora da qual não podemos viver, nem nos mover e muito menos ser. O hábito, assim sendo, é também um elo que nos põe em comunhão e que adverte a nossa consciência e memória para que não nos esqueçamos de onde viemos, qual dom recebemos e para onde devemos caminhar. O hábito, nesse sentido, nos põe dentro desse turbilhão significado pela revolução da santidade. Tanto se falou em revolução do século XIX para cá. Aliás, antes ainda, do século XVI, XVII, as grandes revoluções, a Revolução Científica, a Revolução Racionalista, a partir do século XVIII, as revoluções políticas e assim por diante. Projetos imanentes, humanos, cujos frutos amargos colhemos hoje. Basta recordar tantos frutos, por exemplo, da Revolução Francesa, frutos amargos. Assim sendo, as revoluções se mostram como quimeras, como projetos, utopias, que não mais alimentam o coração do homem. Isso não sou eu quem digo, são grandes sociólogos, grandes antropólogos e também grandes historiadores de diversas escolas. Deste modo, nós, à luz da fé, intuímos que, de fato, existe uma revolução útil e válida. E essa revolução é útil e válida porque tem sua força motriz fora de si mesma. As revoluções falidas moviam-se a partir de si mesmas, por isso fadadas ao fracasso, pois o homem não pode ser razão de vida para si, e muito menos de segurança. A revolução válida, que é a revolução da santidade, tem o seu ponto de gravitação e de significado fora de si. Deus, revelado em Cristo, é o ponto gravitacional e o ponto desde o qual a santidade se torna revolução, ou seja, se torna força, se torna capacidade, se torna liberdade que nos leva a viver com coerência e fidelidade aquilo que nós acreditamos e, ao mesmo tempo, que nos dá força para pregustar já no mundo a plenitude que nos espera no céu. Realmente, os santos são aqueles que movem o mundo. Os santos são os que traduzem o invisível no visível, o eterno no tempo. Os santos são aqueles mediante os quais passam a luz. E a revolução da santidade nos coloca dentro da transfiguração, da transubstanciação do coração, porque o santo é alguém que se faz desde dentro e mostra desde dentro para fora a obra que Deus nele fez. Agora então passo a palavra ao Padre Bernardo, que vai nos fazer entrar nessa beleza que é a transfiguração do coração, a transubstanciação do coração. Caros amigos do Mosteiro Oicocalões, caríssimo Padre Francisco, nós queremos vos falar justamente dessa arquitetura do mosteiro.
mas é uma arquitetura de santidade, uma arquitetura espiritual. Veja, o monge, vem do grego mônacos, aquele que vive em silêncio, na solidão, ele de certa maneira se isola do mundo, ou seja, as paredes desse espaço terreno, norte, sul, leste, oeste, o isolam do mundo. Por isso nós utilizamos um hábito, nos revestimos deste hábito da cor preta. No entanto, nós usamos o clésima branco, que quer dizer que se nós estamos enlutados ou nos distanciamos dessa mundaneidade, daquilo que vem do mundo, daquilo que passa, nós queremos renascer para as coisas de Deus. Ou seja, a nossa capela no mosteiro está voltada para o sol nascente. É Cristo quem nos vem visitar. E a cada manhã, a cada momento de dia, quando rezamos, olhamos para Cristo, que vem ao nosso encontro na parousia. E nós dizemos com a igreja: vem, Senhor Jesus. Então o preto do nosso hábito quer dizer que nós estamos mortos para as coisas que passam, para as coisas do mundo e também para o pecado, mas renascidos para Deus, queremos viver das coisas do alto. Em segundo lugar, nós usamos um escapulário e um capuz. Isso quer dizer que Deus é o nosso escudo, que nos protege pela frente e por detrás. Ou seja, é Deus o Senhor da nossa história, é Ele que nos ilumina e nos governa. Existe o mito grego, chamado mito do deus metro, daí vem medida, vem o próprio instrumento metro para medir, para nos dizer que o homem tem uma medida, tem um limite, e por isso ele cobre a sua cabeça, fazendo-se compreender que ele não é o Senhor da história, que ele não é o onipotente, mas que ele chega até um determinado lugar. E depois disso, é Deus quem o completa. Ou seja, na verdade, quando nós cobrimos a cabeça com o capuz, direcionando o nosso olhar para Cristo e querendo viver plenamente absortos na oração, isso significa que nós nos recolhemos na nossa própria existência, deixando que Deus, então, nos sequestre, nos roube de nós mesmos, para que nós, na oração, não nos distraiamos, não pensemos em outras coisas senão em Deus mesmo. E dessa maneira, Deus que nos toma de nós mesmos, nos transubstancia o coração, nos coloca nessa dinâmica da revolução da santidade e nessa grande peregrinação do coração. Portanto, quando nós cobrimos a nossa cabeça na oração e centramos o nosso olhar em Cristo, nós permitimos que Cristo seja de fato o Senhor da nossa história, que guie a nossa história, que seja de fato a cabeça da igreja que é seu corpo. E nós então, unidos a Cristo, formemos este Cristo total, como nos ensinou Santo Agostinho. Por isso, a partir dessas grandes ideias que certamente também vos ajudará a viver essa total entrega a Deus, nós queremos lembrar de um último aspecto, um aspecto que distingue o dia domingo e o dia que nós celebramos solenidades e festas. Quando nós, além do hábito, usamos também o medalhão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que nos acompanha, ela obviamente nos ensina a ouvir Jesus e sermos obedientes. Usar esse medalhão de Nossa Senhora significa consagrarmos também a Nossa Senhora do nascer ao pôr do sol e aprender com ela a ter uma fé virginal, uma fé autêntica, uma fé íntegra, que nos faz viver unicamente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, passo a palavra ao Padre Francisco para que possa nos fazer então suas últimas considerações neste tema tão belo que é o hábito monástico. Viver uma fé pura, viver uma fé contemporânea, porque Nossa Senhora nos ensina sobretudo a viver uma fé contemporânea. Contemporânea em que sentido? Enquanto as coisas acontecem,
Nossa Senhora não esperou as coisas acontecer para crer. Creu com anterioridade, respondeu sim e continuou crendo enquanto as coisas, os mistérios aconteciam. Nós também vivemos na penumbra da fé e cremos, de certa maneira, enquanto a história da salvação se consuma. Por isso que a vida monástica, que é um retirar-se do mundo, não por ódio do mundo, mas exatamente por um amor superior a todo amor, porque o monge é aquele no qual o mundo todo está presente, já que o monge reza e se oferece em favor do mundo, é também uma vida eminentemente dinâmica. A vida humana é, por natureza, dinamicidade, é movimento. Esse isolamento dos últimos tempos provou que o ser humano realmente não se contenta em viver engessado, mas precisa de movimento e dinâmica. Mas existe um tipo de movimento que é infinitamente superior a um mero deslocamento geográfico ou uma mera agitação mecânica, que é a peregrinação, o movimento interior, o movimento da alma. Por mais que nós tenhamos tecnologia, o alcance da tecnologia é limitado. O poder da peregrinação do coração e da alma, que tem a fé por estrada e por via, e a vontade por força motriz, a vontade iluminada pela graça, nos leva ao ilimitado, ao infinito, porque nos permite já viver num mundo constrangido pelas ambiguidades e pelos limites, aquilo que desconhece limite, aquilo que ultrapassa constrangimento, aquilo que é unívoco e não equívoco, a verdade de Deus, que se faz verdade em nós, a partir de nós e em nosso favor. Deste modo, a vida monástica é um contínuo projetar-se para dentro de si, a fim de lançar-se no totalmente outro que é Deus e entregar-se ao mundo numa atitude oblativa, de compaixão, de compromisso, como o de Verônica, que vai ao encontro do Cristo e enxuga o seu rosto no caminho do Calvário. O monge faz bem isso. Ao continuamente rezar, ao continuamente lançar-se à busca da santidade, que é um desafio diário, contínuo, e ao continuamente sinalizar com a sua vida e com o seu silêncio que de fato o mundo não se reduz a si mesmo, mas necessita do Criador, a fim de que a criatura alcance a estatura a qual o Criador mesmo o chamou. Então peregrinemos interiormente, entreguemo-nos a essa tarefa magnífica, ao mesmo tempo desafiante, de irmos além e de, em tempos como os nossos, tempos de revisionismo, em que tudo se pretende rever e ao mesmo tempo o revisionismo se torna para muitos negacionismo, que nós possamos ser homens e mulheres apofáticos, isto é, capazes de saber que não damos conta de tudo e que precisamos de uma reserva de mistério para que a vida tenha sabor, tenha sentido, e a entrega a Deus, a vida do monge, é envolver-se nessa reserva de mistério, que é desconhecido e ao mesmo tempo que é uma eclosão de verdade e de beleza que em cada dia se põe na fidelidade e na imersão do mistério de Cristo, que é também o nosso mistério. Caro Padre Francisco, sabedores de que o céu está aberto sobre nós e Deus se comunica, esperando uma resposta generosa e alegre, nós, com toda a nossa esperança, com toda a nossa fé e alegria por essa consagração, queremos dizer a Deus, queremos dizer a você, caro amigo, cara amiga que nos acompanha, gostamos tanto de Deus e queremos amar desinteressadamente. Amo porque amo, amo para amar. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. São Francisco Marto,
rogai por nós. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. que a Beatíssima Virgem Maria, os anjos e santos vos protejam e vos livre de todo mal. A saudação fraterna do Mosteiro Oicocalós.